Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo era apenas um homem ou um professor brilhante. Ele era, no entanto, muito mais. De acordo com a Bíblia, Jesus é único, tanto em sua pessoa quanto em sua missão. Ele não era apenas uma pessoa espiritual durante seu tempo na Terra, ele era de Deus e também um Deus em carne humana. Vamos aos fatos. Número 1. O amigo mais próximo de Jesus. João é o nome do homem que foi o amigo de Jesus. Antes de ouvir o chamado para segui-lo, João teve uma carreira bem-sucedida como pescador e trabalhou na indústria pesqueira, tanto no atacado quanto no varejo. Sabemos que ele tinha contatos em Jerusalém, que provavelmente incluíam um negócio de varejo que vendia os peixes que ele havia pescado na Galileia. Como resultado, ele existia em dois mundos, o norte rural e a cidade urbana de Jerusalém, no sul. Como tal, ele se destacou da maioria dos apóstolos, que eram todos do norte, sendo Judas Iscariotes o único nativo do sul. Ele era primo de Jesus e irmão de um dos outros discípulos, Tiago. Esta proximidade ficou evidente na cruz, quando Jesus pediu a João que cuidasse de sua mãe. João, porém, não era próximo de Jesus só porque era primo, mas também fazia parte de um círculo interno, junto com Tiago e Pedro, aqueles que eram particularmente próximos de Jesus. Ele se refere a si mesmo como o discípulo que Jesus amava, com a intenção de desviar a atenção de si mesmo, não dando realmente seu nome, mas nos fornece a percepção de que, de todos os 12, João era o mais próximo de Jesus. João foi o discípulo que se sentou ao lado de Jesus na última ceia, quando os dois se reclinaram para terminar a refeição. Isso ocorreu durante a festa da Páscoa, e Jesus queria que seu amigo próximo passasse lá com ele, enquanto vivenciavam esse momento de mudança de vida juntos. João era o discípulo mais próximo de Jesus, mas também nunca foi o último dos apóstolos originais a viver. Ele compôs seu evangelho como um homem mais velho, refletindo sobre a vida de Jesus com sua sabedoria particular. Número 2. Jesus não escreveu nenhum dos livros da Bíblia. Ele nunca escreveu um livro, nem mesmo os evangelhos. Além da história de sua vida, mais de 1/3 das páginas dos evangelhos são dedicadas à morte de Jesus. Muitas profecias do Antigo Testamento são sobre Cristo, e o livro do Apocalipse é uma revelação sobre Jesus Cristo, porém, foi escrito por João de Patmos, também conhecido como João, o Revelador, João, o Divino e João, o Teólogo. Isso não implica que ele fosse incapaz de ler ou escrever. Jesus possuía a capacidade de ler e escrever. O Novo Testamento demonstra essas habilidades em uma sinagoga de Nazaré. Ele abriu um pergaminho do profeta Isaías e leu uma parte dele. Na história da mulher pega em adultério, Jesus é visto no chão. Tudo o que podemos saber com certeza é que Jesus poderia ter escrito cartas ou livros, se assim o desejasse. Porque ele não nos deixou nada por escrito, seja um arranjo sistemático de seus ensinamentos ou de seus pensamentos internos, nós simplesmente não sabemos. Número 3. Seus familiares estavam entre seus 12 discípulos. Na verdade, pelo menos 5 e provavelmente 7 dos 12 eram parentes de Jesus. Porém, seus irmãos encontraram céticos até depois da ressurreição, quando Tiago e Judas não apenas se tornaram crentes, mas também escreveram 2 dos livros do Novo Testamento. Número 4. Jesus recebeu o seu nome de um anjo. Chegando até ela, o anjo disse: "Saudações, favorecida. O Senhor é contigo." Mas ela ficou muito perplexa com o que ele disse e continuou considerando cuidadosamente que tipo de saudação seria essa. Foi o anjo que disse: "E não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus. Ouça com atenção, você conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus." Lucas, capítulo 1. Número 5. Não sabemos quantas vezes os magos visitaram Jesus. Estamos acostumados a ver 3 reis magos nos presépios de Natal, provavelmente porque trouxeram 3 presentes: o ouro,
incenso e mirra. As escrituras sagradas não mencionam o número de magos que viajaram do Oriente para prestar suas homenagens ao rei recém-nascido. Número 6. Jesus teve vários meio-irmãos. Os evangelhos nos dizem que Jesus tinha irmãos. Mateus, capítulo 12, versículo 46. Enquanto ele ainda conversava, aconteceu uma multidão que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora pedindo para falar com ele. Mateus até nomeia seus irmãos e menciona suas irmãs, e não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todas as suas irmãs conosco? De onde, então, tirou esse homem todas essas coisas? Mateus, capítulo 13, versículos 55-56. Número 7. Belém significa o casa do pão. Belém é o nome da cidade mencionado na Bíblia como o lugar onde Jesus nasceu. Isso é expresso com duas palavras em hebraico, Bétel e Oleim, que significam o lar e o pão, respectivamente. O profeta Miqueias prediz que o Messias nasceria em Belém, e Jesus repetidamente se referiu a si mesmo como o pão da vida. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim como Salvador nunca terá sede, ele será sustentado espiritualmente. João, capítulo 6, versículo 35. Número 8. Lucas nos dá a única visão de Jesus em sua adolescência. Na caravana de retorno da Páscoa em Jerusalém, José e Maria se separaram de Jesus. Quando descobriram que ele estava desaparecido, correram de volta à cidade antiga em pânico, não o encontrando por 3 dias. Finalmente, quando o descobriram, ele não estava assustado ou chateado, como um jovem normal ficaria nesta situação. Em vez disso, estava todos maravilhados com sua inteligência, sua compreensão e suas respostas. 3 dias depois, eles o encontraram no pátio do templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviram ficaram maravilhados com sua inteligência, sua compreensão e suas respostas. Quando o viram, maravilhados, sua mãe disse a ele: Filho, por que você nos tratou assim? Seu pai e eu ficamos muito angustiados e ansiosos procurando por você. Ele respondeu: Por que você teve que me procurar? Não sabia que eu estava na casa do meu pai? Lucas, capítulo 2, versículos 46 a 49. Número 9. Jesus cresceu como carpinteiro. José era conhecido como carpinteiro e Jesus deve ter aprendido o ofício, pois ele é identificado pela multidão em sua cidade natal como carpinteiro. Também não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão suas irmãs aqui conosco? Marcos 6, 3. E, profundamente ofendidos por ele, sua desaprovação o cegou para o fato de que ele foi ungido por Deus como Messias. O Evangelho também menciona a carpintaria em Mateus, capítulo 13, versículos 54-55. Ao chegar em sua cidade natal, ele começou a ensinar o povo na sinagoga deles. Eles ficaram surpresos, e de onde esse homem tirou sua sabedoria e esses poderes milagrosos? Eles perguntaram: E não é este o filho do carpinteiro? Não é o nome da mãe dele Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13, 54-55. A palavra traduzida como o carpinteiro em ambos os casos também pode significar o construtor ou o trabalhador. Então, é lógico que carpinteiros eram as pessoas que você chamava quando reconstruía ou construía algo, semelhante a um empreiteiro ou moderno. Número 10. Jesus provavelmente tinha uma aparência muito comum. Não temos muitas informações sobre a aparência física de Jesus, mas Isaías profetiza sobre isso, pois ele cresceu diante dele como uma planta tenra e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tem forma nem formosura, e, quando o vemos, não há alguma beleza para que o desejemos. Isaías,
capítulo 53, versículo 2. Quando Judas traiu Jesus, ele foi obrigado a beijar Jesus para ajudar as autoridades a identificá-lo. Agora, aquele que o traiu deu-lhes um sinal, dizendo: "E aquele que o beijar, esse é ele, prendam-no." Mateus, capítulo 26, versículo 48. Após sua ressurreição, Maria Madalena o confundiu com o jardineiro. Então, ela se virou e viu Jesus parado ali, mas não viu que era Jesus. Ele disse a ela: "Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando?" Pensando que ele era o jardineiro, ela disse: "Senhor, se você o levou embora, me diga onde você o colocou, e eu irei buscá-lo." João, capítulo 20, versículos 14 e 15. É óbvio que, se fosse essencial para nós sabermos como ele realmente se parecia, Mateus, Pedro e João, que passaram 3 anos com ele, certamente seriam capazes de nos dar uma descrição. Assim como seus próprios irmãos, Tiago e Judas. No entanto, esses autores do Novo Testamento não ofereceram detalhes sobre seus atributos. Número 11. O primeiro milagre de Jesus foi em uma festa de casamento em Caná. Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Neste evento fantástico, demonstrando sua autoridade sobrenatural sobre as forças físicas, este milagre sinalizou o início de seu ministério público. Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná, na Galileia. Enquanto a festa continuava, sua mãe o especificou que eles tinham ficado sem vinho. Como os casamentos frequentemente duravam vários dias, essa era uma situação embaraçosa. Apesar do fato de que a intoxicação é proibida no Antigo Testamento, o vinho é comumente mencionado em termos de vitória e alegria. A passagem Maria estava confiante de que Jesus poderia resolver o problema. Os servos foram instruídos por Jesus a encher 6 jarros de água de pedra, cada um contendo 20 ou 30 galões. Depois, retirar um pouco e levar ao mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias não tinha ideia de onde o vinho veio, mas ele sabia que era excelente. Os convidados geralmente eram servidos primeiro com um bom vinho, seguido de um vinho de qualidade inferior. Porém, o noivo foi saudado pelo mestre de cerimônias por, de repente, apresentar um vinho excelente naquele momento da reunião. Este foi um milagre transformador que demonstrou a mudança na vida das pessoas que ocorre quando elas acreditam em Jesus e obedecem à sua palavra. Este foi o primeiro dos seus milagres, ou sinais, como João se refere a eles. Enquanto Jesus ainda não estava pronto para manifestar sua identidade à multidão que não tinha ideia de onde vinha o vinho, ele fez este sinal para revelar sua glória aos seus discípulos, para que a sua fé fosse fortalecida. Número 12, o último livro e o último versículo da Bíblia focam nele. O Apocalipse, este magnífico livro do Apocalipse, e a palavra de Deus tem a nos oferecer um romance que, de outra forma, estaria repleto de rumores de ira divina. Chega a uma conclusão tranquila aqui. João expressa sua esperança de que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja concedida ao povo de Deus. Número 13, Jesus começou seu ministério quando tinha 30 anos de idade. Sendo, como se supõe, filho de José, filho por casamento de Eli, os números nos dizem que um homem deve ter pelo menos 30 anos para exercer o ofício de sacerdote. Curiosamente, essa era a idade de Jesus quando ele iniciou seu ministério. Isso não significa que todos tenham que esperar até uma certa idade para começar a ministrar. Número 14, Jesus provavelmente falava várias línguas. O aramaico era a língua principal falada pelos judeus na Palestina do século I. Ele teria aprendido a Torá em hebraico, como todos os judeus. Ele também entendia grego, e o centurião e Pilatos provavelmente conversavam em grego, embora os romanos falassem latim. Eles tiveram que se comunicar com judeus helenistas em grego. Número 15, Jesus buscava a solidão para orar e recarregar.
De acordo com os evangelhos, Jesus ensinava nas comunidades, constantemente lutava com os fariseus e saduceus, mas nunca recusava um convite para a casa de alguém. Ele construiu seu ministério público na prática muito deliberada de passar tempo em solidão e tranquilidade. E aconteceu que, naqueles dias, ele saiu para uma montanha para orar e continuou a noite toda em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos, e Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, ou Lucas, capítulo 6, versículo 11. Número 16. Pode haver parentes de Jesus ainda vivos hoje. A maioria dos estudiosos cristãos concordam que Jesus não teve filhos. Como resultado, é perigoso que um de seus filhos tenha continuado sua linhagem. No entanto, ele tinha irmãos e irmãs, de acordo com Mateus, capítulo 13, versículo 55-56. Então, é possível que seu DNA possa ser encontrado em pessoas modernas hoje. Número 17. Jesus frequentemente demonstrava emoção. Em muitas representações contemporâneas, Jesus é retratado como alguém sem emoção e sobrenatural. Os escritores do Evangelho, por outro lado, retratam um Salvador apaixonado. Ao longo dos Evangelhos, vemos Jesus expressando emoções. Por exemplo, Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13, descrevendo a purificação do templo, onde Jesus expulsa os cambistas e vendedores, mostrando sua indignação justa. Por que Jesus expressou emoção? O templo havia se transformado em um local de materialismo e comercialismo, em vez de inspiração ao único Deus vivo e verdadeiro. Quando Salomão dedicou o templo, ele orou para que Deus ouvisse as orações do seu povo no templo, os perdoasse, os defendesse e os abençoasse. Entretanto, esses ladrões estavam roubando as pessoas e colhendo um benefício financeiro ao utilizar a casa de Deus. Jesus também é compassivo. Mateus enfatiza o ministério de ensino de Jesus, pregando e curando em todas as comunidades. Jesus estava profundamente preocupado com o estado espiritual das pessoas, pois elas não tinham direção espiritual, eram ovelhas em busca de um pastor. Número 18. Jesus está entre apenas 3 pessoas na Bíblia que jejuaram por 40 dias. Apenas 3 pessoas na Bíblia jejuaram por 40 dias, Moisés, Elias e Jesus. Dependendo de como hidratado está, a fome severa começa entre 35 a 40 dias. Foi durante o jejum de Cristo que o diabo o tentou no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele ficou com fome, e o tentador veio e disse-lhe: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se tornem pães. Mateus, capítulo 4, versículos 13, Bíblia Amplificada. Número 19. Jesus cita Deuteronômio ao diabo. Imagine-se, todo o seu bem-estar espiritual depende de quão bem você conhece o livro de Deuteronômio. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele responde a cada sedução com uma passagem deste livro do Pentateuco. Jesus jejuou por 40 dias e estava quase morrendo de fome quando o diabo o atrai para usar seu poder para transformar pedras em pão. Jesus responde com uma citação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, está escrito que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A seguir, Satanás tenta Jesus a provar sua singularidade, tirando-se para fora do templo. O diabo lembra a Jesus que Deus não permitirá que ele caia. Desta vez, Jesus puxa uma citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, e também está escrito: e não coloque o Senhor, seu Deus, à prova. Finalmente, Satanás oferece a Jesus o mundo e todos os seus esplendores, se Jesus o adorar. A resposta de Jesus é de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, longe de mim, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor,
seu Deus, e sirva somente a Ele. Número 20. Sua aparência na cruz era tão horrível que as pessoas olharam para ele com espanto. A aparência de Cristo era tão desfigurada que, quando estava sendo açoitado antes de sua crucificação, não se parecia com a de qualquer homem, e sua forma estava manchada além da semelhança humana. Isaías, capítulo 52, versículo 14, diz: E assim como muitos ficaram atonitos e horrorizados com você, meu povo, sua aparência estava mais desfigurada do que a de qualquer homem e sua forma estava mais marcada do que a dos filhos dos homens. Essas palavras descrevem a crueldade desumana que ele sofreu, a ponto de não mais parecer um ser humano. Mateus, capítulo 26, versículo 67, relata: Então eles cuspiram em seu rosto e o golpearam com os punhos, e alguns o esbofetearam. Em Mateus, capítulo 27, versículo 30, lemos que cuspiram nele, pegaram uma cana e o golpearam na cabeça. Número 21. Jesus bebeu vinho. O primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho no casamento de Caná, quase certamente envolvendo uma bebida fermentada. Casamentos judaicos tradicionalmente incluíam servir vinho fermentado. Se Jesus tivesse oferecido suco de uva no casamento, o anfitrião da festa teria ficado chateado com isso. Em vez disso, ele mencionou que o vinho era superior em relação ao que havia sido fornecido anteriormente, alegando que era um vinho fino. A palavra grega para bêbado em João, capítulo 2, versículo 10, é homefuel, que significa estar bêbado ou intoxicado. Em Atos, capítulo 2, versículo 15, quando Pedro defende os apóstolos contra acusações de que estavam embriagados, o termo idêntico é usado. De acordo com o testemunho do anfitrião da festa, o vinho que Cristo fez tinha a capacidade de embriagar todos os que o bebiam. É claro que só porque Jesus transformou água em vinho, não prova que ele bebeu o vinho no casamento, mas teria sido normal que ele fizesse isso. Em Lucas, capítulo 7, versículos 33 e 34, Jesus diz sobre João Batista: Veio sem comer pão nem beber vinho, e vocês dizem que ele tem um demônio. O Filho do Homem veio comendo e bebendo, e vocês dizem: olhem, um homem que é um glutão e um grande bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Número 22. Jesus ressuscitou 3 pessoas dos mortos. É difícil imaginar um milagre com mais impacto do que trazer alguém de volta dos mortos. Pelo menos 3 vezes, esse ato milagroso é registrado como tendo sido realizado por Jesus nos Evangelhos. O primeiro milagre de ressurreição foi o filho da viúva de Naim. Esta é a primeira realização realizada por Jesus, conforme relatado no Evangelho de Lucas. Jesus e seus discípulos encontraram um cortejo fúnebre à entrada da cidade de Naim, na região da Galileia. O falecido era filho único de sua mãe, que era viúva há muito tempo. A mulher, que não tinha meios de subsistência e nenhuma esperança, foi movida a compaixão por Jesus. Ele primeiro pediu gentilmente à viúva para parar de chorar e, em seguida, ordenou que o filho falecido se levantasse instantaneamente. O jovem se manifestou de seu caixão, sentou-se e começou a falar. Todos ficaram impressionados e admirados, adorando a Deus. Este milagre foi um prenúncio de um milagre de ressurreição maior que viria. Número 23. E a filha de Jairo. Jairo, um líder da sinagoga, abriu caminho no meio da multidão para chegar até Jesus. Em meio à alegria, um mensageiro chegou da casa de Jairo com notícias devastadoras: sua filha não estava mais viva. No entanto, Jesus pediu a Jairo que agisse com fé, não importando o que acontecesse, e prometeu que sua jovem seria resgatada. Com fé, Jairo acolheu Jesus em sua casa. Jesus disse aos enlutados para pararem de chorar porque a menina estava simplesmente dormindo. Como resultado, eles zombaram dele. Jesus pegou a mão da menina e pediu ao seu cadáver sem vida que se levantasse. Seu espírito retornou naquele instante, e ela acordou como se estivesse dormindo.
Jesus instruiu os pais a não contarem a ninguém sobre o ocorrido. Número 24. O reconhecimento formal e o milagre de Lázaro. O reconhecimento formal deste Messias aguardava sua entrada em Jerusalém. Maria e Marta informaram a Jesus que seu irmão estava doente. Em vez de correr para Betânia para estar com seu amigo, Jesus e seus discípulos foram encontrados só depois de alguns dias. Quando Jesus finalmente decidiu ir para Betânia, os discípulos o avisaram que os judeus pretendiam assassiná-lo na última vez que estiveram na Judeia. Jesus, ao chegar, é informado que Lázaro faleceu, e tanto Maria quanto Marta manifestaram sua angústia ao chegar. Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. 4 dias após a morte de Lázaro, Jesus o chama para sair, e Lázaro ressuscita do túmulo. Número 25. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. De acordo com o Evangelho de João, Jesus participou de pelo menos 3 festas da Páscoa diferentes enquanto esteve na terra, uma em João, capítulo 2 versículo 13, outra em João, capítulo 6, versículo 4, e uma terceira durante o tempo em que Jesus estava sendo crucificado. Isso indica que sua missão durou continuamente por pelo menos 2 anos, embora seja possível que tenha havido outras celebrações da Páscoa não mencionadas nas Escrituras. Antes de ter sua primeira Páscoa, muitas coisas que aconteceram ao longo do tempo transcorreram, incluindo o seguinte: a quantidade total de tempo gasto ministrando como resultado de todas as suas atividades teria sido de vários meses, sem contar os 40 dias que passaram entre a ressurreição de Cristo e o momento em que ele ascendeu ao céu. No final, os especialistas acreditam que a missão de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, um tempo extremamente curto para transformar o mundo. Número 26. Deus falou com Jesus de forma audível. Deus falou audivelmente com Jesus 3 vezes. Há 3 momentos no Novo Testamento em que Deus se comunicou de forma audível com Jesus. Um é no batismo de Jesus. Deus falou com Jesus em seu batismo em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, e depois que Jesus foi batizado e saiu da água, os céus se abriram, e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo e me deleito. O segundo é na transfiguração. Deus falou a Jesus na transfiguração. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz da nuvem disse: Este é meu Filho, a quem eu amo. Com ele estou muito satisfeito. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram isso, caíram com o rosto no chão, aterrorizados. Mateus, capítulo 17, versículos 5 e 6. O terceiro é antes da sua morte. Deus falou com Jesus antes da sua morte em João, capítulo 12, versículos 27 e 28, Jesus disse: Agora minha alma está perturbada e profundamente angustiada. O que devo dizer? Pai, salva-me desta hora de provação e agonia. Mas é com esse mesmo propósito que vinha a esta hora. Pai, glorifique o seu nome. Então, uma voz veio do céu dizendo: Eu o glorifiquei e o glorificarei outra vez. Jesus estava atormentado porque entendia o que seria esperado dele, sofrer e morrer pelos pecados do mundo. No entanto, sua angústia não o fez abandonar seu trabalho, ele estava dedicado à vontade de Deus e orou: Pai, glorifique seu nome. A voz respondeu do céu que Deus o glorificaria novamente. Alguns da multidão disseram que um anjo havia falado com ele, enquanto outros pensaram que era apenas um trovão. Jesus explicou que a voz foi para o benefício deles, não para o seu. João, capítulo 12, versículos 29 e 30. A multidão estava dividida, alguns acreditaram que era um anjo, outros apenas um trovão. O Pai confirmou ao Filho para que eles acreditassem. Número 27. Apenas um milagre é registrado em todos os 4 evangelhos. Mais de 40 milagres são registrados nos evangelhos, embora a maioria deles apareça em vários relatos.
Apenas um evento milagroso é mencionado em todos os 4 evangelhos, da alimentação dos 5.000. Número 28, da alimentação dos 5.000. Os 12 discípulos ficaram inquietos à medida que a noite avançava, pois havia tantas pessoas em necessidade de comida, numa situação desesperadora. Eles imploraram ao Senhor para enviar a multidão, embora Jesus não os enviasse às aldeias vizinhas para obter comida. Eles reclamaram que tinham apenas 5 pães e 2 peixes e havia cerca de 5.000 homens presentes. Jesus disse aos seus discípulos que se sentassem em grupos de cerca de 50 cada um. Eles obedeceram e, então, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças, abençoou e partiu-os, entregando-os aos discípulos para que servissem à multidão. Todos comeram e ficaram completamente satisfeitos, e os pedaços que sobraram foram abundantes, totalizando 12 cestos cheios. De Lucas, capítulo 9, versículos 14 e 17. Número 29. Jesus estava sob extremo estresse antes da crucificação. Enquanto Jesus orava no jardim do Getsêmani, vemos um vislumbre da agonia que ele estava experimentando. Em Lucas, capítulo 22, versículo 44, é descrito que, em agonia profunda e quase a ponto de morrer, ele orou mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no terreno. O nome clínico para essa condição é hematidrose, e é especialmente notável que apenas Lucas, o médico, considerou interessante o suficiente para mencionar. Número 30. De Maria esteve presente na morte de Cristo. Maria esteve presente tanto no nascimento quanto na morte de Cristo. Ela viu seu filho ser pregado na madeira e, mesmo em seu tormento, Jesus estava preocupado com o cuidado de sua mãe, instruindo João a cuidar dela. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Então, Jesus, vendo sua mãe e o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: querida mulher, eis aí o seu filho. Em seguida, disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Número 31. Uma placa foi colocada na cruz explicando o crime de Jesus. Segundo o Evangelho de Mateus, foi colocado um letreiro na cruz explicando as acusações contra Jesus. João nos conta que o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, e a inscrição dizia: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, escrito em latim, aramaico e grego. As letras O em Rio aparecem em múltiplas representações de arte crucifixos, derivadas das primeiras letras da inscrição latina O Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Número 32. E a crucificação não era rara em Roma. Os romanos mantinham seu poder através da intimidação e, se houvesse o menor comprometimento de desobediência por parte de grupos ou indivíduos, as autoridades romanas costumavam açoitar e crucificar os infratores como um aviso à população. Estima-se que o número de pessoas crucificadas em Roma seja de milhares. É fundamental lembrar que a singularidade ou profundidade do sofrimento de Cristo na cruz não influencia o impacto do Evangelho. Seu impacto decorre de quem foi e do que aconteceu depois, conforme profetizado. Número 33. O sepultamento de Jesus foi profetizado. Foi previsto onde Jesus seria sepultado. De acordo com Mateus, após a morte de Jesus, um homem rico chamado José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Pilatos planejou que fosse entregue a ele, e José pegou o corpo, envolveu-o em um pano de linho limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo, cortado na rocha. Ele rolou uma grande pedra sobre a entrada do túmulo e foi embora. Mateus, capítulo 27, versículos 57 e 60. Isaías havia previsto o sepultamento de Jesus centenas de anos antes, em Isaías, capítulo 53, versículo 9, sua sepultura foi designada com os ímpios, mas ele estava com o homem rico em sua morte, porque não cometeu nenhuma injustiça, nem houve engano em sua boca. De acordo com a profecia, Jesus foi executado como um criminoso, mas acabou no túmulo de um rico.
Número 34. Os romanos foram cautelosos com qualquer um dos seguidores de Jesus, pois sabiam que ele havia prometido retornar em 3 dias. Para garantir que o túmulo tivesse segurança contra interferências externas, foram impostas 3 salvaguardas separadas. Uma grande pedra em forma de disco, comumente retratada na arte, foi colocada na frente do túmulo de Jesus. Um guarda foi designado para vigiar o túmulo. Não sabemos se eram guardas romanos ou a polícia do templo judeu, mas Pilatos determinou que um guarda estava posicionado em frente ao túmulo. Um selo romano foi colocado, um sinal de que o conteúdo pertencia a Roma e um aviso de que qualquer um pego quebrando tal selo seria quase certamente crucificado. Isso tornou quase impossível alcançar o corpo. Número 35. A ressurreição de Jesus foi física. Alguns acreditam que Jesus foi ressuscitado em um corpo espiritual, mas o corpo físico de Jesus foi realmente ressuscitado dos mortos. Ele diz aos discípulos, em Lucas, capítulo 24, versículos 38 e 39, por que vocês estão preocupados? E por que surgem dúvidas em seus corações? Olhem para as marcas nas minhas mãos e nos meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. Para enfatizar esse ponto, Jesus comeu na presença deles. Ele disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? E, quando ainda estavam incrédulos, por causa da alegria e do espanto, serviu-lhes peixe assado, que ele comeu na frente deles. De Lucas, capítulo 24, versículos 42 e 43. Se você gostou deste vídeo e ele foi instrutivo, compartilhe com outros e deixe seu like, ele nos ajuda muito. Que as bênçãos de Deus estejam com você.